Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai explorar um fenômeno absolutamente fascinante. Sabe, o nosso objetivo aqui é entender como a geografia humana e o próprio espaço em que vivemos foram assim quase que magicamente remodelados pela tecnologia. Vamos mergulhar no estudo dos meios de transporte, nas redes informacionais e nesses fluxos virtuais que literalmente ditam o ritmo da nossa sociedade globalizada. É o tipo de jornada que transforma totalmente a maneira como a gente enxerga o mundo e as distâncias ao nosso redor. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Pare e pensa comigo um instante. Quanto tempo leva para atravessar fisicamente o globo, seja num navio ou num avião, em comparação com o simples envio de uma mensagem de texto fazendo exatamente o mesmo trajeto? É muito louco pensar nisso, né? Uma viagem física pode levar semanas. A gente enfrenta oceanos turbulentos, burocracia, fronteiras super rígidas. Já aquela mensagem de texto, ela cruza o mundo em uma fração de segundo. E o mais engraçado é que a gente ainda fica impaciente se a resposta demorar um minutinho, não é verdade? Essa é exatamente a essência do nosso problema central hoje. Esse contraste gigante, absoluto, entre a distância física, que é dura e palpável, e a velocidade virtual, que simplesmente parece não ter limites. Para guiar essa nossa investigação, o nosso roteiro é super simples e direto. Primeiro, a gente passa pela nova relação espaço-tempo. 2, a evolução dos transportes. 3, redes e fluxos virtuais. E, por fim, o ponto 4, os impactos socioespaciais e as desigualdades. Pensa nisso como um mapa que mostra como a nossa sociedade saiu daquele mundo físico e tangível em direção a uma realidade muito mais conceitual, social e, claro, hiperconectada. Então, iniciando pela parte 1, a nova relação espaço-tempo. Olha, desde a invenção da velha estrada de ferro e do navio a vapor, as noções que nós, humanos, temos de distância mudaram de cabeça para baixo. E quando a noção de distância muda, bom, as nossas ideias sobre o que é o tempo e o que é o espaço também se transformam de um jeito que não tem mais volta. De repente, aqueles limites naturais já não parecem mais tão gigantescos assim. E isso ilustra brilhantemente aquela famosa teoria da compressão do espaço-tempo, cunhada pelo geógrafo David Harvey. O que ele diz é que as inovações tecnológicas lá nos transportes e nas comunicações não servem só para acelerar o ritmo da vida. Elas literalmente encolhem a nossa percepção das distâncias globais. É como se nosso vasto planeta Terra estivesse, conceitualmente, se dobrando sobre si mesmo e virando uma pequena aldeia super interconectada. No fim das contas, a sensação é que o tempo está cada vez mais acelerado e o espaço parece muito, muito menor. O que nos leva à parte 2, a evolução dos transportes. Para a gente entender direito como o espaço encolheu desse jeito, é super importante dar uma olhadinha para trás e ver como a sociedade conquistou essas distâncias físicas ao longo dos últimos 200 anos. É aqui que está toda a base material da globalização de hoje. E a progressão é, honestamente, impressionante. Lá no século XIX, navios a vapor e estradas de ferro começaram a rasgar os continentes, conectando lugares que antes eram isolados. Aí a gente pula para meados do século XX. Aviões a jato e automóveis popularizaram de vez as viagens em alta velocidade. E, chegando no finalzinho do século XX, temos a introdução dos contêineres intermodais e dessa mega logística global que revolucionou o comércio. Essa evolução toda formou redes mundiais de integração que simplesmente despedaçaram as antigas barreiras físicas. Aquilo que antes parecia impossível de ser transportado, de repente passou a cruzar oceanos em tempo recorde. E o resultado prático no nosso dia a dia é absurdo de tão eficiente. Hoje, produtos super perecíveis, tipo peixes frescos, frutas tropicais que estragam super rápido, ou até flores, essas coisas cruzam hemisférios inteiros em questão de horinhas. O comércio global alcançou uma eficiência tão brutal que transportar matéria pelo mundo ficou não só espantosamente rápido, mas também bem mais viável financeiramente. Agora, o que é realmente interessante sobre esse cenário é o contraste perfeito que existe entre mover matéria e mover informação. Pensa bem, de um lado, o transporte físico de bens ainda depende de navios imensos, de trens pesados e ainda bate de frente com fronteiras físicas, levando horas, às vezes dias. Mas do outro lado, o transporte de informação depende das redes telemáticas, de cabos e fibra óptica pulsando num ciberespaço que não tem fronteiras e que viaja literalmente na velocidade da luz. Ou seja, o tempo que a gente leva para transportar bits e bytes descolou totalmente do tempo de transportar carga física. E é exatamente por isso que a gente entra agora na parte 3, redes e fluxos virtuais. Nosso foco agora sai um pouco dos pesados trilhos de aço e vai direto para essa teia invisível e hiper-iluminada do ciberespaço.
Para definir essa nova era com precisão, a gente precisa trazer aqui o conceito brilhante do mestre Milton Santos, o meio técnico científico informacional. Basicamente trata-se de um meio geográfico onde o próprio território não existe mais sem a presença da ciência, tecnologia e da informação. E o mais chocante de tudo isso é que esse meio permite o que ele chama de ações no tempo zero. O que isso significa na prática? Significa que investidores lá em Nova York e outros lá em Hong Kong podem atuar e fechar negócios de forma simultânea, no exato mesmo instante. A ciência e a técnica deixaram de ser só ferramentas, elas agora ditam a própria essência e o funcionamento do espaço geográfico. Mas olha só, a gente precisa ter bastante cuidado com essa palavra, virtual. Por mais que a internet pareça uma nuvem mágica, essa teia invisível depende de uma base física, técnica e colossal. Estamos falando de satélites artificiais orbitando a Terra, milhares de quilômetros de cabos de fibra ótica cruzando o fundo dos oceanos, torres de telefonia celular infinitas, servidores gigantescos. Toda essa infraestrutura material, que a gente chama coletivamente de telemática, é o que sustenta os fluxos e permite que a informação pareça imaterial. É uma estrutura super pesada para algo tão invisível. E aqui entra um dado que, sinceramente, é de cair o queixo. 80%. Sim, as fontes mostram que cerca de 80% de todas as informações globais são produzidas por apenas 3 ou 4 grandes agências internacionais. Dá para acreditar? Isso deixa muito claro que, nesse ambiente telemático super veloz, a informação virou uma mercadoria altamente concentrada. Quem detém os dados e quem controla os nós cruciais dessa rede acaba saindo na frente, ditando padrões de opinião e direcionando o fluxo de capital no mundo todo. O que nos empurra para a nossa última etapa, a parte 4, impactos socioespaciais e desigualdades. Porque com toda essa tecnologia maravilhosa rolando solta, então, o ponto crucial é: quem é que de fato se beneficia de toda essa conectividade global? E a resposta, infelizmente, revela o lado mais duro dessa nossa geografia atual. Um verdadeiro abismo digital. É uma fratura gigante. De um lado, a gente tem os centros hegemônicos esbanjando a internet de altíssima velocidade, agindo naquele tal tempo zero que a gente mencionou, com redes de transporte super densas e multimodais. Tudo isso, claro, gera ainda mais integração global e poder. Mas do outro lado, a gente tem as áreas marginalizadas. Isso inclui grandes partes da América Latina, da África e, acredite, até áreas rurais de países desenvolvidos. Nesses lugares, o acesso digital simplesmente não existe ou é extremamente falho. A infraestrutura de transporte é tão precária que muitas vezes leva ao desperdício de colheitas inteiras. É um ciclo cruel de exclusão social e pobreza extrema. Para ilustrar o peso disso, vale a pena ouvir essa reflexão super impactante do próprio Milton Santos. A fluidez potencial aparece no imaginário como se fosse um bem comum, uma fluidez para todos, quando, na verdade, apenas alguns agentes têm a possibilidade de utilizá-la. Uau! Essa frase acerta em cheio. Ela escancara que essa tal de rede global é, na verdade, incrivelmente seletiva. Ela favorece pesadamente os grandes atores e o centro de poder, enquanto deixa vastas parcelas da humanidade totalmente desconectadas, apenas assistindo o resto do mundo acelerar. Vamos em frente para ver como isso se constrói para o nosso futuro. Porque a grande questão que fica martelando na nossa cabeça é a seguinte: como é que a sociedade pode democratizar de vez o acesso a essas redes técnicas e informacionais para que a tão famosa aldeia global inclua de verdade todas as pessoas? Esse é, sem dúvida, o maior desafio geográfico e social do nosso tempo. O espaço mudou, o tempo acelerou, mas a busca por equilíbrio e por igualdade nesse novo território tecnológico está apenas começando. Fica aí essa provocação para a gente continuar pensando. Muito obrigado por acompanhar